Outcasters! Começa aqui mais um episódio de Outcast, podcast que fala sobre música alternativa e o universo que a cerca. Bom, para começar, a gente tem algumas coisas para falar, né? A partir desse episódio aqui, a gente vai estar no nosso próprio canal no YouTube, Outcast, Out.cast, logicamente vai ter o link na descrição e tudo mais, né? Além desses conteúdos todos, a gente vai preparar aí alguns outros vídeos também. Zé falando sobre escola de samba, eu falando sobre física quântica, coisas que nós manjamos muito o tempo todo, né? E aí você já sabe o que a gente precisa. A gente precisa que você se inscreva no canal, ative lá as inscrições, toque no sininho, todas essas coisas, chame a família toda para assistir. Outra coisa é a seguinte, o Outcast, hoje ele está entre os 20 podcasts de música mais ouvidos no Spotify aqui no Brasil. E é um podcast totalmente independente, sem patrocinador, sem Apoio. sem dinheiro, sem dinheiro, né? Sem merchandising, nada disso. Então, por conta disso, a gente resolveu criar aqui um financiamento coletivo, uma forma que a gente pede para você, querido Outcaster, possa contribuir para a manutenção desse podcast aqui. Se você olhar ali dentro do site Apoia-se, http://apoia.se/outcast, você vai ver ali que a gente está pedindo 5 mangos, molezinha, né? Vai lá, colabora, que a gente fica bastante contente. Logo mais, a gente vai criar mais algumas outras faixas de apoio com outras recompensas, aí algumas coisas bem legais que a gente está pensando aqui. Bom, sou Maurício Gaia, aqui comigo está Zé Antônio Algodual. E aí, Zé, como é que você tá? Tudo bem? Cada dia melhor. Tudo bem. Cada E dia hoje muito melhor, né? feliz. Cada dia melhor, um melhor que o outro. E hoje muito feliz de receber uma convidada muito especial, que ela é jornalista, ela é pesquisadora, ela é escritora, ela é editora. Enfim, estamos falando de Cris Fuscaldo. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Oh, que legal! Eu que agradeço pelo convite, sempre bom participar de podcasts e sempre bom também lembrar que é preciso de financiamento, né, para os podcasts. Então, galera, vamos colaborar, vamos contribuir para o trabalho continuar sendo feito. Parabéns aí a vocês pela militância, né, pela resistência. Muito obrigado. Valeu, Cris. A gente que agradece a sua presença e também a sua força aí agora, nesse momento. Cris, para começar, né, eu queria saber o básico, né? Por que jornalismo? Por que música? Em que momento que essas duas coisas surgiram na tua vida? Olha, a música surgiu antes de eu nascer, na verdade, porque meu pai é um cara que sempre teve bandas desde a década de 60, um bitomaníaco, né? Um cara que foi formado aí pelo rock. Quando meu irmão nasceu, já nasceu com 3 anos, já tocava o violãozinho dele, então também virou músico, assim. Meu pai não escolheu música como profissão, quer dizer, meu avô não deixou ele escolher, então ele acabou fazendo engenharia, mas continuou tendo bandas e vivendo isso, né, ouvindo muita música, colecionador de vinil. Então, desde que eu nasci, eu tenho isso dentro de casa. Meu irmão virou músico, vive de música, hoje é guitarrista, baterista, baixista, tem um estúdio, aqui em Niterói, né, onde a gente nasceu e foi criado. E então, assim, a música foi muito natural para mim, desde pequenininha, rodinhas de violão em casa, bandas, shows, né? Eu pirralha indo pra noite com o pai, acompanhando meu irmão com 9 anos, já tocava na banda do meu pai, então foi muito natural, até que eu também começasse a cantar e participar de vez em quando, mas eu nunca fui disciplinada para ser uma musicista, assim, nunca tive muita paciência. Meu irmão passava horas da tarde dele tocando, ensaiando guitarra no quarto, e eu ficava, ai meu Deus, vou enlouquecer. Eu nunca consegui fazer isso. Então eu cheguei a fazer aula de violão e tudo, mas eu não tinha muita paciência. Em compensação, sempre amei escrever. Eu largava o instrumento, a aula, o treino e tal, para escrever diário, escrever textos, escrever histórias de ficção. Eu outro dia achei um texto, outro dia não, na pandemia, né, mexendo, arrumando coisa, aquelas coisas, achei um texto que eu escrevi com 10 anos de idade, uma ficção que tinha início, meio e fim, assim, eu fiquei muito impressionada com o desenrolar que eu fiz da história com 10 anos, assim, tava lá a data, né, por isso que eu
calculei que eu tinha 10 anos. Eu, com 12, venci concurso de poesia na escola. Então eu ficava assim, treinando diversos estilos de escrita. Minha brincadeira favorita era criar livro, criar revista. Eu tinha uma mania de criar revista, muito mais do que brincar de boneca e tal. Então, quando chegou na época do vestibular, né, segundo grau, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa com escrita. Não sabia exatamente o quê. E aí pensei em fazer letras. E aí eu lembro que meu pai falou pra mim, pô, mas você fala que você quer fazer letras porque você quer escrever. Você gosta de ler e você quer escrever. Por que você não faz jornalismo? Que aí você vai escrever de fato, né? Letras, de repente, você vai virar professora, né? Não é tão garantido que fazendo letras eu ia escrever. Ah, e eu já queria escrever livro, né? Eu já falava isso, que eu queria ser escritora. Aí quando meu pai falou isso do jornalismo, fiquei na dúvida e acabei fazendo as duas. Comecei as duas e fui e fiz. Só que eu comecei a trabalhar com jornalismo já no primeiro ano, aquela coisa de estagiário, de começar a escrever para a revista da minha cidade, né? Um site, início dos sites, um amigo montou um site, me chamou para ter uma coluna. E aí eu comecei a escrever já nesse primeiro ano, e aí a faculdade de letras, como eu comecei a trabalhar, eu acabei fazendo a faculdade de letras mais devagar, né? Porque eu tinha que puxar pouca matéria para dar conta dos estágios que eu fui fazendo já com jornalismo. Estagiei na rádio, primeiro estágio oficial foi numa rádio, que foi a Rádio JB, que existe até hoje, né? A Rádio Jornal do Brasil, aqui no Rio. Depois o globonews.com foi o primeiro site de notícias da Globo. Então também comecei a levar a sério o trabalho de jornalista. Agora, curiosamente, eu fiz prova para um monte de jornal que eu queria muito fazer polícia. Eu ouvia na faculdade que se aprender jornalismo, você tinha que fazer jornalismo investigativo, né? Cobrir polícia. Imagina, no Rio de Janeiro, cobrir polícia. E nunca eu passava. Eu não passava, ninguém me aprovava, ninguém me chamava depois das provas para cobrir polícia, mas para música me chamavam. Tanto que o primeiro site que eu escrevi, a primeira revista, tudo era as pessoas me chamando para escrever sobre música. Claro, eu já tinha uma bagagem, né? Como eu falei, já trazia de casa uma bagagem, então também, assim, esse amigo que fez o site, eu frequentava os shows dele, da banda dele, então eu conversava de música, sobre música de igual para igual com a galera que tocava, né? Então, ele já me chamou para ter uma coluna sobre música, cobrir a cena da música de Niterói. E aí, quando eu fui para o estágio, aí na Rádio JB não, que era um estágio, era mais fazer notas sobre qualquer coisa, né? A rádio não tinha muito essa coisa editorial, essa divisão de editoria. Mas no Globo Online também entrei fazendo notas para no globonews.com, né? Notas para SMS na época, né? Que eram aquelas notinhas para celular, notícias que chegavam pelo celular. Mas em 6 meses eu já tinha sido levada para a editoria de cultura, surgiu uma vaga, e aí o cara que era o crítico de música da época era o Jamari França, que era um dos maiores críticos, e eu era super fã dele. E assim que eu entrei para fazer SMS, eu ficava tietando ele no corredor, no bandejão. Toda hora que eu passava por ele, eu ficava puxando um papo sobre música com ele. E aí acabou que surgiu essa vaga, ele falou, vem fazer a prova, vem fazer a prova. E aí eu fiz e passei, e mudei então do SMS para a editoria de música e nunca mais saí. E daí foi, depois de estagiária como repórter no Jornal Extra, no Magazine do Globo, no Globo Online, que acabou o Globonews.com, virou o Globo Online, voltei para lá para trabalhar depois, né, depois que eu já tinha me formado. Aí comecei a escrever para a revista da MTV em São Paulo, que depois da mesma equipe da MTV foi para a revista Rolling Stone. Então, foi um caminho meio que sem volta, e eu nunca consegui cobrir polícia na vida. Ainda bem. Que bom. Eu queria falar... Eu tenho essa frustração, confesso. Ainda tem, puxa, sempre tem assunto, Cris. Mas eu queria falar antes de continuar que eu já virei fã do seu pai, cara, porque o cara que fazia engenharia, tinha banda, tinha tudo isso. É engraçado, eu não sei porque eu achei que ele fosse arquiteto, não engenheiro. Mas quem, meu pai? Ele é arquiteto e engenheiro. Eu queria só te falar uma coisa, perguntar uma coisa, assim, uma opinião sua. Hoje, eu acho que pouquíssimas vezes viu tantos livros sobre música sendo editados. Tem várias editoras se especializando nisso aqui no país, é uma coisa que não via antes, né? Estão saindo muitos livros interessantes sobre música brasileira, música de fora também, mas ao mesmo tempo a crítica musical murchou, né? Não existe um jornalismo musical nos grandes veículos de comunicação, nem seja em
o jornal, o emissora de TV, o site. Ao que você atribui isso? Olha, eu acho que, assim, depois eu atribuo principalmente a essa eclosão aí das redes sociais, né, das mídias sociais. Uhum. Porque eu acho que depois que os próprios artistas passaram a falar diretamente com o público perdeu interesse no mediador, né? O jornalista, ele por muitos anos foi o mediador dessa relação artista-público, né? E né, para que o público vai querer ler uma crítica, né, que acaba... E também tem isso, assim, muitos críticos pisaram muito na bola, né, muitos críticos erraram, perderam a mão, erraram, não souberam fazer a crítica. A crítica é uma coisa muito complexa, só que chegou um momento do jornalismo que até por falta de grana, né, o jornalismo nunca foi um ambiente rico, né, com muita grana, os salários sempre foram péssimos dos jornalistas, começaram a botar assim, molecada para fazer crítica, gente que não tem a bagagem certa, correta para fazer crítica. Teve uma época que a gente olhava, né, para o Jornal do Brasil, para o Globo, você tinha um crítico de samba, um de rock, isso era super legal, porque você via que o cara era especialista naquilo, né? Depois não, depois começou qualquer um fazer qualquer coisa, e aí começa a falar besteira, e aí tinha embates, né, do artista com o crítico, às vezes críticas ruins, mas plausíveis, mas muitas vezes não. Eu acho que isso tudo foi durante muito tempo uma coisa muito tensa, né, uma relação muito tensa. Quando as mídias sociais explodiram, para que o fã, né, aquele público vai ler a crítica? A gente até tem hoje ainda um leitor que gosta muito dessa mediação. Eu acho essa mediação super importante, porque também é tanta coisa acontecendo. Pô, você não consegue ouvir tudo, né? Então, se você tem uma mediação, você mais ou menos tem um caminho, ou às vezes até você é mais fã do mediador do que do próprio artista. Você gosta de ler o que o cara escreve e ouvir o que ele indica, né? Eu acho isso super bacana. Eu mesma faço um pouco esse papel às vezes. Eu até evito, porque muita gente me pergunta em inbox, em mesa, o que você indica? Pô, não me bota nesse papel agora não, eu tô em outro lugar, né, escrevendo livro, trabalhando com memória, mas tem gente que gosta disso, e eu acho super importante. Agora tem que ser bem feito. Então hoje tem pouco, né, tem poucos críticos em atividade, pouquíssimos, tem algumas coisas nas redes, no Instagram, por exemplo, tem uma página ou outra de resenhas, né, e tal. Agora eu acho que principalmente isso, as pessoas estão querendo falar diretamente com os artistas, e aí não sei, assim, não sei se tem chance dessa crítica voltar. Agora, sobre a questão dos livros, né, muitos desses jornalistas, desses pesquisadores, historiadores que sempre gostaram de escrever sobre música, já estavam aí. Eu não acho que acho que a quantidade de editoras aumentou porque as editoras grandes não dão vazão para esses livros e esses autores que escrevem sobre música. E eu posso falar pela Garota FM Books, que é a editora que eu fundei, né, em 2018, que ela só existe porque eu fui muito maltratada por todas as editoras grandes que eu procurei. Eu cheguei a ouvir... Eu ouvi editor dizendo que mulher não sabia escrever biografia, que não dava para apostar em mim porque eu era uma autora nova, que os biografados que eu tava levando não vendiam nada, não vender nada. Eu ouvi coisas absurdas, assim, e tive momentos de muita baixa, porque imagina, gente, eu fiz isso tudo, jornalismo, letras, depois eu fiz mestrado em letras, doutorado em letras, tudo para escrever livros. E eu não conseguia entrar no mercado. E quando eu consegui com a Legião Urbana, com Discobiografia Legionária, que foi um livro que vendeu 10 mil cópias em 3, 4 meses, a editora passou 3 anos sem me pagar meus direitos autorais. Porque, afinal, eles achavam que eu não ia reclamar, né? Primeiro livro dela, mulher, né? Enfim, toda essa carga aqui. Então, essa humilhação toda que a gente passou, alguns passaram, outros não passaram, enfim, eu acho que fez com que a gente começasse a realmente tocar o nosso barco por nós mesmos, né? E, de fato, agora tem várias editoras muito bacanas
trabalhando a música, graças a Deus, porque senão a gente vai ficar sem a história da música aí, com várias lacunas, por conta desse desprezo, né, dessas editoras grandes que não, enfim, estão só preocupadas com a grana, não estão preocupadas com o legado, né? Exatamente, que é uma coisa muito distante, né? Desculpa. Eu queria voltar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Garoto FM, né? Voltar um pouquinho nesse momento em que você está no jornalismo, mas cai na literatura, na produção de livros, com a discobiografia da Legião Urbana. Conta um pouquinho como é que foi esse processo, né? O que te levou a esse trabalho e como é que foi o trabalho de pesquisa mesmo desse livro. Esse livro é de 2000 e... Deixa eu ver aqui. 2016. Esse foi um livro, assim, engraçado, né? Porque ele não era para ser um livro, ele não era um projeto. Na realidade, eu comecei esse universo, essa busca, né, por editoras, para um livro que eu nunca consegui terminar, que é uma biografia de Zé Ramalho. E eu ouvi absurdos, né, como eu já falei aqui, sobre Zé Ramalho, sobre mim, enfim, foi terrível, assim, essa jornada. Virou um karma esse livro, porque eu estou há anos, né, trabalhando nele, vou e volto. E no meio dessa história toda, eu estava até na época trabalhando no Globo Online, e eu fazia muito release para gravadora, muito trabalho, textos para gravadoras em geral, e artistas também, né, fazia como freela, além de estar escrevendo para Rolling Stone, enfim, eu estava fazendo muita coisa de texto nessa época. E aí a gravadora EMI Odeon perguntou ao Jamari se ele queria fazer um trabalho sobre Legião Urbana, que era um trabalho longo, pesado, e ele falou, não tô mais com saco para esse trabalho muito pesado não, mas a Cris Fuscaldo é fã da Legião. Como eu já fazia coisas para EMI, eles, então vamos falar com ela, né? Me convidaram para fazer textos sobre os discos da Legião para uma reedição dos vinis, e eles iam fazer um box também de CDs. E os vinis e os CDs teriam o encarte original e o encarte especial com esses textos. Uhum. E aí virou um trabalho enorme de pesquisa, porque não eram releases, eram textos, a gente combinou, né, começou a combinar que seriam textos que trariam entrevistas, depoimentos, né, então de cara eu fui entrevistar o Dado e o Bonfá, né, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que remanescentes da banda, e aí dali técnicos de som, diretores artísticos. E foi uma experiência incrível e que me ensinou muito, porque a gente tem aquela coisa da biografia, tem que entrevistar o biografado, mas as pessoas que melhor contam as histórias são os coadjuvantes da história. Sim. E então histórias assim, que Dado e Bonfá não lembravam, né, assim, ou estavam vivendo aquilo, então você acaba tendo uma visão meio, né, poluída aí pela vivência, e aí vinha um técnico de som que estava do outro lado do aquário, sem ego trip nenhuma, né, e conta uma história incrível, assim. E aí foi isso, em 2010 saíram então esses discos, esse trabalho foi entre 2008 e 2009, aí em 2010 a EMI lançou esses vinis, e pronto, trabalho feito. Aí 2011, 12, 13 eu entrei no mestrado, 14, isso que eu estava desde 2008, tentando. 2007 o Zé Ramalho me deu autorização para biografia, 2008 eu comecei a tentar. Então, conta aí, 8, 9, 2010, Nossa 2011, 12, 13, 2014 defendi o meu mestrado. Não, 2014, 2015 defendi o mestrado. Aí em 2015, 8 anos depois de eu começar a tentar, o STF, o Supremo Tribunal Federal, liberou as biografias, que também tinha polêmica lá do Roberto Carlos, que tinha proibido as biografias e tal. Então, quando o STF liberou em 2015, eu voltei em algumas editoras e falei, e aí, o Zé Ramalho? E aí as pessoas começaram com preconceito. Mas a gente não tá com coragem, mesmo que o STF tenha liberado, de apostar, botar um dinheiro, afinal você é uma autora nova, e Zé Ramalho, a gente não sabe se vai vender livro, enfim, começou esse papo furado de novo. Aí eu virei para ler essa editora que lançou o Discografia Legionária, que foi uma das que pelo menos conversou comigo, que tinha gente que nem conversava sobre o assunto, mandava e-mail e mandava um não já sonoro. Aí eu falei, cara, vamos fazer um teste então? Eu tenho um trabalho pronto sobre Legião Urbana que dá para virar livro. Aí vocês vão ver meu texto, né, a desenvoltura do meu trabalho e tudo, e aí a gente pode pensar então no Zé Ramalho depois.
E aí foi assim que surgiu essa história da Legião Urbana. Eu ofereci para eles, perguntei a EMAI, né, claro, se eu poderia usar, já que eles não iam mais reeditar aqueles vinis, né? E aí eles liberaram o texto, eu completei, porque só tinha os discos de estúdio, aí eu acabei escrevendo sobre os ao vivo, acústico e tal, e os tributos e não sei o quê, e aí entreguei para a editora, então, esse material sobre Legião Urbana, que eu não esperava, achei que fosse ser um livro que, mais um livro sobre Legião Urbana, vai vender um pouquinho ali, mas o que eu queria era abrir o mercado para os meus outros projetos. E foi o contrário, ele foi um baita sucesso entre os legionários, vendeu pra caramba, me botou, assim, né, num lugar que eu nem esperava tão rápido, assim, né, já ter um reconhecimento, assim, dentro do mundo da música e tal. E não abriu o mercado, porque a editora nem me pagava esse, quanto mais apostar no Zé Ramalho. Então, Legião surge dessa maneira, mas acabou sendo um presentão, né, porque os legionários também me ajudaram muito a divulgar, né, os fãs de Legião. Dado e Bonfá foram super bacanas também, enfim, foi um projeto que foi legal e acabou rendendo Discobiografia Mutante depois, né? Sim, sim, sim. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Embora você tenha trabalhado mais em cima dos materiais, o que foram publicados da Legião, né? Os discos efetivamente saíram, né? Existe muita boataria, muita história dizendo que existem algumas gravações inéditas ainda da banda, alguma coisa assim. Você encontrou alguma coisa assim durante o seu trabalho de pesquisa? Tem alguma coisa assim? Ou tudo que foi gravado já foi lançado e acabou? Olha, na verdade, como, né, você mesmo falou, o meu trabalho foi exatamente sobre o que saiu, né? Eu não fiquei em busca da arca perdida, né, do tesouro perdido, como os pesquisadores costumam ficar, porque não era essa a intenção era falar realmente do que já tinha saído. E na época, nem era o filho do Renato Russo que estava, na época da gravadora desse projeto, quando saiu o livro já era ele, mas antes era o Marcelo Frois, o produtor que estava responsável pelo Renato Russo, né, pelo legado dele, organização. E o Marcelo Frois é o tipo de cara que bota tudo para fora. Tudo que ele acha, ele transforma em disco, em negócio, né, inventa um disco, né, ele está fazendo muito isso com o material do Zé Ramalho, fez isso com o Gilberto Gil, trazendo, né, essas coisas perdidas. Então, até ali, tudo que tinha, que poderia ter, já tinha sido lançado, assim, não tinha nada que fosse, sei lá, que tivesse algum imbróglio, nada disso, até porque não tinha imbróglio na época. O Dado, o Bonfá e o Marcelo, e a família do Renato Russo, através do Marcelo Frois, se entendiam bem, né? Claro, tem as pequenas tretas, né, normal, mas chegavam sempre a um consenso, tanto que esse projeto da gravadora foi enorme, né, foi o oposto do que aconteceu quando o filho do Renato Russo assumiu, que começou justamente a brecar o que Dado e Bonfá queriam e vice-versa, aí começou essa brigaiada que a gente acompanha aí, essa baixaria desnecessária, e desde que ele entrou, ele também vem falando isso, inclusive ele chegou a acusar tem um fã aí que está desde 2019 com material que a polícia entrou na casa e apreendeu, fez busca e apreensão porque o Juliano denunciou que tinha música perdida, enfim, mas ninguém acha as tais das músicas. Então, entendi. eu tô acompanhando isso que nem vocês, assim, eu tô acompanhando de longe, né, porque eu nunca mais pesquisei, desde que eu lancei o livro, eu não quero me meter com o filho de Renato Russo, não tenho o menor interesse. Não tenho o menor interesse em brigar com ele, Sim, eu tentei muitas vezes até trazer ele, até para conversar, trazer para a realidade, fazer uma terapia, talvez, e dizer, porra, caraca, cara, sabe? Se você se juntar, se unir, parar, você vai ganhar muito mais dinheiro, as coisas vão dar muito mais certo do que o contrário. Mas, enfim, ele nunca quis me receber, nunca. Pelo contrário, trocamos farpas através de artigos, porque quando ele fez isso com um fã, eu fiquei muito chateado, porque ele fez isso com um fã e com Marcelo Frois, de botar a polícia dentro da casa das pessoas porque ele acusou essas pessoas de terem música inédita, e aí eu meti um artigo na Folha de São Paulo, pau da vida, porque isso é censura. Eu fico imaginando eu, como pesquisadora, a polícia bater aqui porque algum biografado, de repente, denunciou alguma coisa, e a polícia levar meu HD, meu computador, meu material de trabalho.
Aí isso me deixou enraivecida, meti um artigo, ele respondeu, eu trepliquei, né, respondi de novo, aí ele parou. Então, enfim, parei de me meter com essa história e não tenho o menor interesse. Se sair música, se rolar, vou adorar escutar, mas se não, também, que se foda. Eu lamento que esse tipo de situação enterre o Renato Russo, né? Porque, na realidade, isso é o que me dá pena. Porque meu livro é para desenterrar o cara, né? A gente tenta manter a chama da memória acesa. Agora, se o próprio filho está buscando enterrar a memória dele, quem somos nós, né, para fazer o quê, né? Mas é uma loucura, né? Porque tem muitas bandas assim que tem essa divisão, esse tipo de problema, assim. Com os Mutantes, como é que foi? Com os Mutantes também é um legado bem complicado, são 3 vertentes ali. Você teve algum problema? Rapaz, por incrível que pareça, era o que eu achei que fosse ter mais problema. Sim. E não tive nenhum, porque quando eu era estagiária lá com o Jamari França no Globonews.com, eu resolvi fazer minha monografia de faculdade sobre Mutantes. E o Jamari, na época, era muito amigo da Rita Lee, os dois faziam aniversário 31 de dezembro juntos e tal. E aí o Jama mandou uma mensagem para a Rita. Minha estagiária resolveu fazer uma monografia sobre Mutantes. Você falaria com ela? E aí a Rita, Jama, por você eu faço qualquer coisa. Fiz aquelas brincadeiras dela. E eu e Rita ficamos trocando e-mails. E ela dava várias detonadas nos Mutantes, desse jeito dela. Ela dizia que não queria muito falar mais disso, mas respondia tudo. E às vezes falava assim no final. Eu até brinco que ela me ensinou, ela me reforçou a minha necessidade de ser uma boa apuradora. Porque ela falava, e no final às vezes ela falava assim, mas eu posso estar mentindo, hein? Melhor você conferir, não sei o quê. Então, ela foi super solícita. E o Sérgio Dias também, nessa mesma época. Eu consegui falar com ele, eu estagiária, aí fui parar na casa dele. Foi uma história muito louca, né? Porque eu morava em Niterói e ele na Granja Viana. Eu liguei para entrevistar ele por telefone e ele falou assim: não quer vir aqui no sábado, não? Ao vivo eu te mostro. Era sobre as capas de disco, minha monografia. Aí eu falei, tudo bem, me dá o endereço. Quando ele me deu o endereço, Granja Viana, eu falei, gente, como é que eu vou chegar de Niterói na Granja Viana? Com 20 anos, sabe? 21 anos. Naquela época, 21 anos era meio crime infantil ainda, né? Não é que nem hoje, a galera. Aí tinha um amigo que tinha carro, eu falei, cara, me ajuda, vamos a Granja Viana em São Paulo. Aí fomos, passamos tarde inteira de sábado com o Sérgio Dias, foi pra mim assim, né? E aí, na época, eu não consegui falar com o Arnaldo porque tinha essa blindagem, né? Então. Ele sempre teve essa blindagem e eu não consegui falar com ele, mas ok, também para monografia não fez falta. E beleza. E aí, dali em diante, eu meio que continuei essa pesquisa. Não pensava em fazer livro também. E continuei essa pesquisa por amor. Colecionei tudo, tenho tudo de Mutantes, tipo 3 discos, 4 do mesmo, aquelas coisas. É uma das poucas bandas que eu tenho coleção de coisa. E fui entrevistando, assim, como jornalista. Tem uma matéria sobre Rita Lee para a revista tal. Aí, perguntava o que eu podia. Sérgio Dias, de vez em quando, também. Metia ele numa matéria, mas o Sérgio, às vezes, eu até ligava por ligar. Ele realmente foi muito acessível para mim o tempo todo. E o Arnaldo, eu consegui laçar ele algumas vezes. Vai sair o documentário Block. Antes disso, o Mutante voltou em 2006, aí coletiva de imprensa. Aí eu, peguei Arnaldo num canto. Ou seja, eu consegui driblar e ir entrevistando essas pessoas, Liminha, Dinho, blá, 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 blá. 15 anos depois da minha monografia, tinha feito o livro da Legião Urbana, estava nessa tristeza de não estar recebendo meus direitos autorais, decepcionada com o mercado, o que eu faço? Vou desistir de tudo, mas, tô aqui já no doutorado, o que eu faço? Sabe? Enfim. E aí, um dia eu acordei. Aliás, isso também foi uma coisa interessante, porque eu tinha conversado com o Bento Araújo, né, que é um cara incrível de São Paulo, que tinha feito o Lindo Sonho Delirante através de financiamento coletivo, e a gente tinha assim, se conhecido, e aí trocamos livros, ele era fã da Legião também, e aí queria meu livro da Legião, eu queria o Lindo Sonho, a gente conversou a beça, eu fiquei com aquilo do financiamento coletivo na cabeça. E aí eu estava numa viagem à Califórnia,
totalmente errada, eu não tinha $1 na mão, mas aí meu marido de então estava fazendo um curso, aí tirou com milha, resumindo, me levou para uma viagem que ele falou assim, cara, vai para escrever, você tem que respirar novos ares, porque eu tava muito chateada, assim, com tudo que tava acontecendo. E aí eu passei uma tarde inteira com a Ana Maria Baiana, minha ídola do jornalismo, mulher, né, primeira mulher do jornalismo musical a ficar no jornalismo musical, né, que escrevia na Rolling Stone, na primeira edição lá da década de 70, né, primeira versão brasileira e tal. E a gente se falava muito também, eu entrevistava muito ela, e aí a gente se encontrou, passei a tarde com ela. Bom, eu sei que misturou a conversa de Bento com esse encontro com a Ana Maria Baiana que a gente falou, de um tudo, né, da música, com a psicodelia ali de São Francisco e de Los Angeles, né, um monte de coisa que eu estava vivendo. Um dia lá no Los Angeles eu acordei no meio da madrugada com uma epifania. Acordei falando, caramba, esse ano faz 50 anos do primeiro disco do Mutantes, eu tenho uma pesquisa enorme, que eu não preciso nem entrevistar mais ninguém, é só sentar e escrever. O Discobiografia Legionária foi um sucesso, então acho que um Discobiografia Mutante pode ser também. E eu vou fazer sozinha, porque eu não aguento mais esse papo de ficar esperando a editora me pagar e me dar chance, me dar oportunidade. E aí, voltei dessa viagem, me internei, porque eu realmente estava sem dinheiro para nada. Eu estava sem, sabe, um doutorado sem bolsa, sem fazer freela por causa do doutorado. E aí, eu me internei em casa e meti uma campanha de financiamento coletivo no ar e escrevi esse livro em 4 meses, né? Enquanto a campanha foi rodando, eu fui escrevendo e lancei ali em 2018 e foi muito legal. Porque aí, claro, eu tentei falar com Rita, tentei falar com todo mundo, pelo menos para avisar, né, que eu ia lançar. A única pessoa que se colocou contra foi a esposa do Arnaldo, mas ela se colocou contra nas redes, ela errou, porque ela podia ter conversado comigo. Ela foi, botou no Facebook. Diretamente. Ela não te procurou diretamente. Não, eu procurei todo mundo, mandei mensagem, essa coisa toda. Aí uma advogada dela, sei lá, enfim, me ligou e falou um monte de desaforo. Aí eu não entendi muito bem, mas achei que era só desaforo mesmo. Aí quando eu botei a campanha no ar, ela botou no Facebook lá um post contra. Aí os fãs caíram de pau no post dela. Aí ela tirou. Aí apagou. E ficou esse silêncio. Aí eu falei, bom, se esse é o único problema, né? Se Rita Lee não tá reclamando, Sérgio Dias e o próprio Arnaldo não tá reclamando, então vamos em frente. E fui em frente. E tenho foto, inclusive, do Arnaldo me dando abraço e beijo, porque eu cheguei a encontrar ele assim que o livro foi lançado e tal. Então, no fim deu tudo certo. O Discobiografia Mutante eu fiz ele bilíngue, porque aí eu já fui mais arrogante do que eu podia imaginar de mim mesmo. Falei, também se é para... Porque a Ana Maria Baiana também me deu essa luz né, da demanda que tinha pela história da música brasileira lá nos Estados Unidos. E aí eu estava para pegar uma bolsa do doutorado e morar nos Estados Unidos 6 meses. Aí eu fiz o livro bilíngue e, além de lançar no Brasil, eu lancei nos Estados Unidos e foi o mó barato, assim, porque eu não esperava. Vendi um monte de livro lá. Teve uma distribuidora de lá que mandou para o Japão, então o livro foi para parar em loja do Japão. E aí é isso. Aí eu fiquei depois com vontade de escrever outras discobiografias, mas aí acabou que outros projetos entraram na frente. Inclusive a própria editora, né, que eu fundei ela ali para fazer esse livro, não esperava que ela fosse virar uma editora, mas aí quando eu terminei o doutorado em 2020, já tinha uma fila de pesquisadores musicais e jornalistas amigos que não conseguiam dialogar com as editoras grandes sobre seus projetos, e aí a gente começou a conversar, e assim que surge a Garota FM Books. Garota FM, bacana. Sabe essa história da Rita, né, dela passar informação e alertar, né? É bom conferir. Eu lembro quando saiu a primeira autobiografia dela, né? Que ela fala sobre um show dela aqui em São Paulo, no finado Palace, em que haveria uma reunião entre ela, Arnaldo e Sérgio no palco, né? Esse mesmo caso é contado também na biografia dos Mutantes, escrito pelo Carlos Calado, né?
que eu li também e tal, não sei o que mais. E só que o Carlos Calado conta a história um pouco diferente, né? Enquanto a Rita fala que o Arnaldo estava na plateia e da plateia teria saído xingando as pessoas, tal, não sei o que mais, o Carlos Calado conta que isso daí, essa briga aconteceu no camarim, né? Nos bastidores ali. Por coincidência, né? Como a vida tem dessas coisas, eu acredito mais na versão do Carlos Calado, por quê? Porque eu estava no Palace naquele show. Eu vi o Sérgio Dias tocando Roll Over Beethoven com a Rita, e eu não vi o Arnaldo na plateia, entendeu? Então, realmente, Olha, tem algumas eu, coisas eu, na Rita que é bom checar mesmo, né? e ó, eu vou te falar um negócio. Eu fiz o meu mestrado sobre biografia e autobiografia. Hum, Então, eu tô muito cascuda com isso, porque a autobiografia é um perigo, assim, você confiar na memória, né, da pessoa, o ponto de vista dela é sempre o dela. É o que eu sempre falo, a autobiografia é um livro de uma pessoa que está dizendo o que ela quer do jeito que ela quer. Né, ou que ela lembra, né? E É. a memória da gente trai, a gente mesmo. Eu que sou biógrafa, minto sobre mim mesma, para mim mesma, porque a gente se trai, a gente esquece as coisas. O papel do biógrafo é ouvir todas as versões da história e fazer uma equação disso. Então eu também confio mais no Carlos Calado, confio mais em mim, por exemplo. Meu livro tem um monte de coisa diferente do dela também. E eu apurei, né? E quando o dela saiu, o meu veio depois do dela, né? O meu é de 2018. Quando o livro dela saiu, eu pesquei vários erros. Hum. Vários. E me incomoda, porque assim, a autobiografia a gente já sabe que vem com erros. Mas ali no caso me incomoda, por exemplo, ter aquele fantasminha, né? Ter o Phantom, que teoricamente está ali para corrigir, mas não corrige, corrige uma coisa ou outra, né? Pô, se ele fosse uhum. corrigir tudo ali, ia ter muita coisa ali ainda equivocada. Então, legal você falar isso, porque eu também sempre ouvi e acreditei mais nessa história do camarim. O Sérgio Dias também, quando me contou essa história, contou como se ela tivesse acontecido no camarim. E, e é isso, né? A própria Rita falava que mentia muito, que era bom checar, então quer dizer. Né? Biografia é muito. No próprio livro dela, tem um capítulo chamado Bioficção, que ela fala do Rita Lee Mora ao Lado, que é um livro do Henrique Bart, que foi lançado em 2006, e que agora a Garota FM Books reeditou. Henrique faleceu em 2011 e a gente reeditou agora, lançamos agora em maio. E na autobiografia da Rita, a Rita fala que essa ficção é melhor, é mais verdadeira do que o livro dela. Ou seja, ela mesma fala que o livro do cara, que é uma biografia ficcionalizada, é Uhum. melhor do que o livro dela. Então, quer dizer, você pode imaginar, né? Loucura. Eu queria só te perguntar uma coisa sobre essa questão das editoras. Hoje em dia eu entendo perfeitamente, então não é uma crítica assim, mas eu entendo que quando a gente tem ter uma editora é um trabalho heróico hoje em dia, né? Você ter que cuidar de tudo, direitos autorais, impressão e tudo mais. Obviamente que isso impacta no custo dos livros, né? E hoje em dia o custo do livro aqui no Brasil é uma coisa que está muito cara, está muito difícil para todo mundo ter acesso. Eu mesmo vejo vários livros que eu quero comprar, a gente vai deixando aquela listinha do lado. Como é que isso impacta? Você acha que isso é possível ser revertido de alguma maneira aqui no Brasil, tornar mais Olha, acessível? eu acho. Primeiro, assim, eu discordo que o livro esteja caro. Na verdade, a vida é que está cara, fazendo com que o Sim. livro, que é um supérfluo, né, seja coisa que a gente deixa por último. Eu vivo falando, esse ano, por exemplo, o mercado de livros teve uma queda no primeiro semestre de 46% nas vendas. Foi muito impactante. Agora, o azeite, que custava R$ 25, está custando 50, né, o vidro de azeite. Então, você tem que comprar azeite, porque né, o óleo, né, a manteiga, enfim, o arroz, o feijão, você tem que comprar essas coisas antes do livro. Agora, você chega, por exemplo, canso de fazer feiras literárias e feiras de vinil. Feira de vinil, então, você chega lá, o cara vem com uma bolsa de discos que ele comprou a 500, R$ 1.000 e vem com a cerveja artesanal que ele pagou R$ 30 na mão
e ele fica chorando desconto num livro que custa 50, 60 reais. Aí eu sempre brinco e pergunto, vem cá, essa é a sua primeira cerveja? O cara fala, não, é a segunda. Aí eu falo, a primeira você já deixou no banheiro, né? Porque esse livro aqui você não vai deixar no banheiro, você vai levar para casa, ainda pode emprestar, revender e tal. Aí a pessoa ri e acaba levando o livro sem o desconto, porque pra gente que faz o livro, a conta não tá fechando legal, assim. Eu mesma tô cortando um dobrado para fechar a conta da Garota FM Books, porque a gráfica hoje é o mais caro de tudo. Eles falam que o livro não tem taxa, mas o papel é importado e é taxado. Então o preço da gráfica tá altíssimo e a gente, quanto menor a tiragem, mais cara fica a unidade. Só que a gente, para fazer uma tiragem muito grande, a gente tem que escolher, né? Para fazer uma tiragem muito grande, a gente primeiro tem que ter uma verba, né? O capital de giro muito bacana ali para fazer isso. Segundo, a gente tem que ter um storage enorme para guardar, fazer esse estoque de livros, porque o livro vai vendendo de pouquinho em pouquinho. Você faz a tiragem de 1000 cópias, às vezes leva 6 meses para vender, às vezes vende em 2 meses. Já tivemos essas surpresas. A distribuição assim, também, né? Aí tem a distribuidora, a gráfica custa esse valor. A loja fica com 50% do valor de capa. A distribuidora fica com 60%, 55% mais o frete que a gente que paga, a editora. Cara, como é que você paga direito autoral? Aí você paga os salários das pessoas, né, da editora, você paga o storage para guardar o estoque, você paga o site, né, as redes sociais, o trabalho de comunicação, e você ainda paga a feitura do livro. Então, assim, a conta não fecha. A verdade é essa. Por isso que a gente faz muito financiamento coletivo, pré-venda. Tem livros que a gente faz praticamente em sociedade com o autor, sabe? Para poder fazer um livro melhor, mais a cara do que o autor gostaria, para deixar ele mais feliz. Então, cara, ajuda a gente, então entra com a grana e a gente vai te pagando, né? Enfim, hoje a Garota FM tem vários formatos de negócio, porque infelizmente eu não consegui que a gente tivesse um modelo de negócio como as grandes editoras têm, porque a gente praticamente vive o que as grandes editoras vivem, mas sem ter o lastro que elas têm, né? Porque a distribuidora, a loja, ela não está preocupada se a minha editora é menor do que a Companhia das Letras, né? É a mesma porcentagem, é a mesma... Enfim. Então, assim, tá muito difícil e eu tento sempre baixar também o valor de capa, mas está cada vez mais difícil. Para você ter uma ideia, esse ano com a queda de vendas, eu cheguei a pensar em aumentar o valor da capa dos livros que já estão à venda há 2, 3 anos, para poder a gente tentar recuperar o que perdemos nesse primeiro semestre. Mas aí vieram feiras literárias, a gente vai para Flip, né? Vamos ver se esse ano a gente termina conseguindo superar isso. Mas não está fácil. Se eu acho que dá para mudar, não sei, porque a gente tem aí, nesse governo atual, uma Secretaria de Livro e Leitura que eu não sei se está fazendo esforço para isso, né? Para facilitar para o pequeno empreendedor, né? Para os empreendedores. Eu acho que eles estão muito preocupados com os editais, com compras de livro para o governo. Só que isso aí, cara, beneficia pouco. Para gente que faz biografia, não tem muito edital para isso. Tem muito edital para livro infantil. Então, assim, não tá fácil, não. Assim, tá? E aí, é guerreirice mesmo. Eu falo que eu acho que hoje o meu trabalho é muito mais de militância, porque eu tenho outros trabalhos. A Garota FM não me sustenta ainda, né? Espero que sustente, mas ainda não. Então, é uma correndo atrás mesmo, assim, para batalhar pela memória da música, né, assim. Então, acho que enfim, não sei se eu respondi. Não é engraçado, assim, eu queria saber... Desculpa, só complementar isso, uma outra questão que eu queria perguntar para você. É que é engraçado, assim, eu tenho os últimos livros que eu comprei sobre música, eu comprei em shows, né? É uma coisa engraçada, que você vai lá, esses dias mesmo, teve aqui uma festa do Massari ali, 60 anos dele, que tinham várias editoras ali vendendo livros e discos também, que eu acho isso muito interessante.
Por outro lado, assim, eu não sei como está no Rio, mas em São Paulo, assim, teve uma diminuição gigantesca de livrarias de rua, né? Que para mim era uma tradição, era uma delícia. Sair na rua, entrar na livraria e ir, por exemplo, na sessão de biografias e de repente descobrir alguma coisa que tinha ali, outra sessão de música e tudo mais. Essa coisa dessa diminuição da loja física, da venda online, onde você vai praticamente direto ali para o que você quer, você acha que teve um impacto também importante isso? Ah, sim, né? A gente também tem esses casos meio de canibalização do mercado pelos Uhum. marketplaces, né? Porque isso é uma coisa incontrolável. A gente fica tentando fazer com que o preço de capa esteja ali igual em todas as lojas, né? Porque, poxa, se você e aí você vem, por exemplo, a Amazon, que não vive de livro, que vive de outras Pois é. coisas, e ela derruba o preço, né? Faz baita promoções, e aí isso derruba a venda ali da Livraria da Travessa, né? A gente viu Sim. fechar em São Paulo a Cultura, Saraiva faliu, né? Tantas redes grandes. Então, assim, de fato, isso é um problema, é uma questão. Não tem uma regulamentação para isso. A gente mesmo como editora, eu resisti muito botar livro em marketplace digital durante um tempão. Só que aí quando você vai para a distribuidora, quando você está falando direto com as lojas, você consegue, né? Que você fala direto com a Travessa, manda para lá, ela presta conta diretamente. Quando você vai para a distribuidora para poder avançar para o país, né, também, porque também tem isso, você quer ir para outras lojas, aí a distribuidora você perde o controle completamente, porque aí ela vende para os marketplaces, ou então ela vende para lojistas que trabalham no marketplace, aí vira um carnaval, uma zona, e a gente perde o controle. Eu fico chateada com isso, mas não tem muito o que fazer, sabe? Quer dizer, eu não tenho o que fazer, né? Gostaria eu que tivesse uma regulamentação, que tivesse um sindicato aí dos livros realmente atuante, né? Enfim, ainda não vi muita salvação, não, assim. Sei lá, as coisas estão acontecendo, né? É difícil falar da história quando ela ainda está em andamento, e a gente está vivendo isso agora, né? Eu estou experimentando na pele, na veia, tudo isso. E, Então, tudo que eu estou falando é opinião, é meio que o que eu estou vivendo, né? Não é muito. Claro. Não tem dado científico. Cris, te perguntar, tudo bem, eu sei que cada caso é um caso, né? Essas coisas todas, mas quando você tá aí com um lançamento de algum livro, né? Pela Garota FM, qual que é a tiragem mínima que você planeja sair? Olha, a mínima que eu planejo sempre são 1.000 cópias. Agora, tem livro que a gente já fez menos, um pouco pela temperatura medida através do financiamento coletivo, né? Se a gente teve uma Uhum. campanha que foi muito fraca, aí acho que o mínimo que a gente fez foram 500 cópias. Mas normalmente são 1.000 cópias e a gente tenta fazer de 1.500 a 2.000. 2.000 é melhor para a gente, né? A melhor coisa porque baixa bastante o preço unitário e, e ocupa espaço, mas menos, né? Do que fazer 5.000, 10.000 cópias. Mas 1.000, normalmente 1.000 é a base e teve 2 vezes que a gente fez 500, uma a gente se ferrou, que foi o livro do Clube da Esquina. E a gente Uhum. não fez um financiamento coletivo numa plataforma, a gente fez uma pré-venda direto no site da editora. Foi a primeira experiência fazendo isso, né? Saindo da plataforma de crowdfunding para fazer a pré-venda. E aí foi super fraca a venda. E aí a gente tinha uns apoios de marca para fazer o livro. O livro é bilíngue, colorido, cheio de foto de Uhum. Milton, de Lô, de todo mundo. O livro é lindo, assim. Márcio Borges tinha um baita de um material e eu organizei junto com ele. E, pô, a gente vendeu tão pouco, que a gente fez 500 cópias entendendo que era um livro para colecionador. Íamos fazer ali 2 lançamentos, aliás, 4, Rio, BH, Niterói e Visconde de Mauá, que são as nossas Uhum. cidades, e fizemos 500 cópias. Cara, em 15 dias a gente vendeu as 500 cópias e aí a gente se ferrou financeiramente. Porque, Acontece. tipo, porra, foi foda. Porque aí, na verdade, o dinheiro que seria o lucro, né, dessas 500 cópias, a gente já teve que fazer 1.000, tipo, 15 Sim. dias depois. Uhum. E foi uma merda, porque a gente fez perto do Natal, então as gráficas tiraram férias, a gente ficou sem livro ali durante 2 semanas, e uma demanda Nossa. do cacete. Aí, janeiro, pá, mandamos fazer mais 1.000 cópias,
cara, vendeu rápido de novo. E aí, acho que em março a gente mandou fazer 2.000 cópias. Ou seja, esse foi o nosso... Foi porrada atrás de porrada, né? Só erro. Erro não, porque, enfim, não vou chamar isso de erro de jeito nenhum. É porque a gente estava realmente... e detalhe, era um livro caro. É um livro de R$ 149, porque a unidade dele é cara, porque ele é colorido. Colorido, então, a gráfica é caríssimo. Com muita foto, né, e tal. Pô, um livro de R$ 149 não vai vender mais de 1.000 cópias, né? A gente tem livro de 1.000... A gente tinha feito 1.000 cópias que tinha ainda no acervo. Que nada, cara. Vendemos 1.500 assim. E tivemos que depois fazer 2.000 cópias, enfim. Aí a gente entendeu que o Clube da Esquina era um fenômeno mesmo, né? Esse é um bom problema, né? Esse é um bom problema. E que bom que você fez, que esse é um livro que está na minha lista aqui. Eu já olhei várias vezes aqui, inclusive. Mas eu acho uma loucura que, assim, todo mundo fala do Clube da Esquina, todo mundo ama o Clube da Esquina, existe literatura, e não existe o vinil do Clube da Esquina. Isso é uma coisa absurda, né? Você queria uma gravadora reedita isso, né? Essa coisa da memória é muito complicada. É verdade. Mas fica esse mercado aí, né? Cada vez mais caro o LP do Clube da Esquina, né? Cada vez mais. Não, eu não tenho esse LP. Um dia eu entrei no Discord para ver o mais barato. Lá tava 1.000 e poucos reais, sabe? Não, tudo bem, tem um CDzinho. Curiosamente, ele é importado ainda que eu tenho. Que eu não achei brasileiro. É muito bizarro, cara. É uma obra que é muito importante para não ser reeditada, né? Mas ela não foi, tô aqui tentando lembrar, ela não foi reeditada pela Polisson, não? Foi, mas eu nunca consegui achar essa edição da Polisson em lugar nenhum. Todo mundo que eu falo que tem em São Paulo, chegou, já acabou e não repuseram, ou não chegou na minha loja. Foi alguns anos, né? Uns 3, 4 anos, eu lembro disso. Eu lembro que fui atrás. Às vezes a gente acha que alguma coisa. Foi até engraçado, cara. Tem um amigo meu de Seattle, ele me pediu um favor agora, foi ano passado. Zé, você consegue achar uns discos pra mim e me mandar? Eu consigo, claro, manda a lista. Cara, daí eu percebi o quanto existe essa lacuna de relançamentos no Brasil, né? Tipo, um que eu consegui achar caro, por exemplo, Milagre dos Peixes, do Milton, caríssimo, não existe mais. Né? O Clube da Esquina eu só achei, o Clube 2 também estava mais de R$ 500. Eu fico um pouco revoltado com essa. Virou uma. Eu sou louca, eu sou doida pra isso acontecer com os livros, né? Podiam pagar também bem assim nos livros, né? Às vezes acontece, viu? Às vezes acontece. Outro dia eu tava vendo no estante virtual, aquela primeira edição do Pavões Misteriosos, tava caríssima, tava quase R$ 400, entendeu? A gente tava falando mas aí não tem essa. É um ou outro, né? Agora, imagina uma feira de vinil, uma feira de livro, onde a galera fique brigando para pagar R$ 500, R$ 1.000 no livro, imagina? Pois é. Nossa, seria bom, seria bom. E vem cá, Cris, deixa eu te perguntar. Bom, a gente tem aí, dentro da Garota FM, uma série de livros, uma série de lançamentos, né? Tem ali o livro sobre o Belchior também, tem o livro do Zé Pedro, que me recomendaram, está na minha lista de aquisições, né? Fala um pouco de como é que está esse acervo e onde que a gente encontra. Obviamente tem o site, mas eu queria que você falasse aqui para os nossos queridos outcasters onde que eles podem encontrar os livros da Garota FM. Então, bom, no nosso site a gente vende quase todos os que estão com tiragem esgotada. A gente coloca em impressão por demanda, então lá no nosso site também a gente encaminha para o site que faz a impressão por demanda. É o garotafm.com.br, nosso site. Agora a gente está em muitas lojas, né? A gente está na Martins Paulista, Martins Fontes, né? Na Travessa, livrarias pequenas também, como a Ponta de Lança, em Santa Cecília, a Simples também, em São Paulo, né? Para falar de São Paulo, mas também Curitiba, Tela-Aranha, Joaquim Discos, enfim, estamos bem espalhado. Em Minas Gerais também estamos super bem espalhados, porque a gente tem uma distribuidora que só atua em Minas, que é gigante, né? E também temos uma distribuição nacional agora, né? Por isso que eu citei Curitiba, por exemplo.
Floripa, a gente está em várias lojas, agora é isso, né? Nos marketplaces digitais também e no nosso site. E o acervo, ele não é enorme ainda, porque a gente faz um projeto por vez, trabalha, né, cada projeto por vez, por conta disso tudo que a gente está falando, dos valores, né, dos tempos que precisa ir para fazer o fluxo de caixa gerar, mas a gente está com livros muito legais. O primeiro que eu editei depois do Discobiografia Mutante, e foi o primeiro da editora sem ser um livro meu, foi o Jimmy Page no Brasil, que é do Leandro Souto Maior, que é um livro divertidíssimo, super bacana, cheio de curiosidades, e também colorido, bilíngue e tal. E agora, o último lançamento da gente é também o livro do Leandro Souto Maior, que é o Paul McCartney no Brasil, e é legal falar dele, porque Paul tá vindo aí para mais shows, né? E a gente acabou de lançar o Paul McCartney no Brasil, também colorido, com muita foto, ele só não é bilíngue, mas é muito bacana. E isso para falar assim dos títulos internacionais, sobre artistas internacionais, né? É a relação deles com o Brasil, mas Jimmy Page e Paul. Agora, fora eles, temos um outro livro sobre Legião, né? Quer dizer, um outro não, porque o meu não é da Garota FM, apesar de hoje os direitos ser da Garota FM e eu vender ele nas feiras, né, como Garota FM. Mas tem o Renato Russo, que é uma tese de doutorado que a gente transformou em livro sobre a transformação do Renato Manfredini Júnior em Renato Russo. Tem essa reedição que eu falei do Rita Lee Moralado, que é um livraço muito divertido. Ele rendeu um musical, né, em 2014 com a Mel Lisboa, o primeiro musical que a Mel Lisboa fez da Rita Lee, baseado nesse livro. Você citou o DJ Zé Pedro, é um livro chamado Mela Cueca, em que ele faz um roteiro de músicas Mela Cueca, e também conta a história dele com as Mela Cueca, e essa parte da história dele é maravilhosa, divertidíssima. Inclusive virou um monólogo, né? Ele fez lançamos com um monólogo, ele fez, em vez de fazer um lançamento tradicional, ele criou um monólogo contando essas histórias dele, com música, né, com uma lip sync que entra cantando as músicas Mela Cueca. É divertidíssimo, toda vez que tiver em cartaz, vale a pena ir, porque é muito legal. E temos livros também, né, A Todo Vapor, o Tropicalismo segundo Gal Costa, que é uma pesquisa super bacana da Thais Maia, que é uma menina porque ela é jovem, foi o primeiro livro dela, ela defendeu, foi a primeira pessoa a defender ela, ao mesmo tempo que saiu aquele filme da Gal, na verdade, então ela e a Dandara Ferreira e a Lô Politi do filme da Gal defenderam essa ideia de que a Gal deu continuidade ao tropicalismo depois que o Gil e Caetano foram para o exílio. Então, um livro super legal, que também está vendendo super bem. E é isso, tem o Cantadas, que é do Mauro Ferreira, sobre cantoras, tem o Produtor da Tropicália, que são entrevistas com o produtor Manuel Barembem, que o Renato Vieira fez um podcast, a gente transformou em livro. Cheguei a ouvir o podcast. Então, o podcast é muito massa, né? Eu gostei. Quando eu vi o podcast, eu liguei pro Renato, falei, cara, vamos fazer disso um livro, cara, porque o podcast nem todo mundo vai ouvir. O Manuel Barembem, tava fazendo 80 anos no mesmo ano que o Gil e Caetano fizeram 80, né? E ele merece, né, ter essa história contada. E ele é um fofo, falo com ele de vez em quando, ele mora em Israel, e ele adorou, né, se sentiu super homenageado com o lançamento do livro. E tem um livro muito bacana nosso também, que é o 1979. Ele é de 2021, mas ele não para de sair, assim, de chamar atenção, porque o Célio Albuquerque, que é o organizador, convidou 104 pessoas para escreverem 100 artigos. 4 escreveram artigos de abertura. Mas depois tem 100 artigos sobre 100 discos lançados em 1979. Então, um livrão desse tamanho, grande, com 100 pessoas, 100 autores, né? Tem discos nacionais ou internacionais? Ou misturados? Nacionais. Uau. 100 discos, ainda ficou disco de fora, 100 discos que ele, né, o Célio, elegeu como sendo importantes, né, de 1979. É super legal esse livro também. Só falando de 1979, que estava dando uma olhada, é muito curioso que tem uns discos que assim, eu não esperava encontrar aqui, como por exemplo o disco da Biafra, um disco da Gretchen. Isso é muito interessante, né? São coisas, tudo bem, tem Jorge Ben, Ópera do Malandro, Ney Matogrosso, mas é muito legal essa seleção aqui.
Muito legal. Da Gretchen, quem escreve é a Lorena Calabria, que é Sim. uma baita pesquisadora, né? E eu até que sugeri ao Célio, né? As poucos pitacos que eu dei, assim, foram que a Gretchen não estava na primeira seleção, quando ele me apresentou e a campanha de financiamento começou. E aí a gente foi vendo, né, durante a campanha de financiamento, discos que ele não tinha colocado. Tinham 90 e poucos na primeira versão que ele me apresentou. Aí Gretchen surgiu, eu falei, cara, seria muito bom se uma mulher escrevesse, né, para pegar esse ponto de vista mais do feminismo ou um olhar mais feminista, né, para a história da Gretchen. Então, esse é um texto que é muito massa, da Lorena. E você escreveu sobre a Elba, né? Eu escrevi sobre Elba Ramalho. O Célio, eu lembro que quando ele me apresentou a ideia, ele falou, eu queria que você escrevesse sobre Belchior, porque eu tinha acabado de entregar para a editora um livro que eu escrevi com o Marcelo Bortolotti chamado Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. E aí eu falei para ele, cara, não quero escrever sobre Belchior, apesar de eu amar, né, tava super, mas a história de Belchior tava me doendo muito ali naquele momento, né, e tal, o livro era sobre o desaparecimento dele, e, e aí eu tava também meio ligada nessas questões do feminismo, porque meu doutorado era sobre mulheres. E aí ele ainda falou assim, e Zé Ramalho? Aí eu falei, não, porque aí eu vou queimar cartucho, vou ter que tirar do livro que eu já estou escrevendo, né? Vou acabar roubando de mim mesma. Então, não, prefiro que outra pessoa escreva. Eu indiquei o JB Medeiros para fazer o do Belchior, o Zé Ramalho, acho que foi o Léo Lixotti que fez. E aí eu falei para ele, queria fazer sobre a Elba Ramalho, porque é o primeiro disco dela, de 79, e foi produzido, quer dizer, teve a Ave de Prata, na verdade, o Ave de Prata é a música, é o nome do disco, que é uma música de Zé Ramalho, então ela estava totalmente ali envolvida com o Zé Ramalho, então de alguma forma eu passava por essa minha pesquisa, né, eu já tinha entrevistado ela sobre isso e tal, então foi uma escolha meio lado Z, né, porque esse disco dela não tem nenhum hit, ninguém conhece esse disco dela, mas eu adoro. E vem cá, Cris, você já falou, passando duas vezes sobre essa biografia do Zé Ramalho. Por que tá encalacrado esse livro? Cara, foi uma cascata de acontecimentos, né? Porque eu fiquei anos batalhando por financiamento. Escrever biografia é outra coisa que é muito cara, é muito complicada se você não tá com biografado muito na mão, assim. E o Zé Ramalho, apesar dele ter me dado autorização, ele deixou bem claro que ele não ia ficar à minha disposição, que eu que corresse atrás. E, de fato, não ficou, assim. E o correr atrás de uma biografia de Zé Ramalho, de um conteúdo, uma pesquisa sobre Zé Ramalho, implicou em eu já ter ido à Paraíba 4 vezes para isso, com direito a ficar um mês inteiro pagando hotel, pagando carro alugado, porque aí sai de João Pessoa, vai para Pedra do Ingá, que é outro município, aí vai lá para Brejo do Cruz, onde ele nasceu, que é 6 horas de João Pessoa de carro, aí chega em Brejo do Cruz, não tem hotel para dormir. Enfim, cara, uma pesquisa difícil, vem sendo, né? Agora a pesquisa até tá super avançada, mas eu botei muita grana minha, sendo que eu sou jornalista, sempre ganhei mal. Então, assim, sobrava um tiquinho de dinheiro e eu podia, em vez de fazer uma viagem para mim, ir para lá, sabe, tocar uma pesquisa, eu fazia isso. Minha bolsa do mestrado foi inteira dedicada a isso, a essa pesquisa do Zé, porque aí eu usei a bolsa para fazer mais uma viagem, para pagar transcrições de entrevista. Aí depois eu e uma amiga minha, que é a Ceci Alves, que é cineasta, ela entrou, cara, vamos fazer um filme disso. Entrou num edital da Ancine, ganhamos um Prodave de desenvolvimento de roteiro, aí mais uma grana, consegui de novo viajar com essa grana do Prodave, e depois ficamos trabalhando nesse roteiro que me permitiu avançar mais na pesquisa. E o Zé mesmo me deu, sei lá, meia dúzia de entrevistas nesses anos todos. Então, Nossa, ele assim, fala muito, né? ele não gosta de perder tempo, né? Ele já, sabe aquele cara que já encheu o saco de tomar porrada, de perder tempo, de projeto que não foi para frente. Eu entendo bastante ele, até porque tem um livro, até que as pessoas falam, mas tem um livro sobre Zé Ramalho por aí. Não, tem um livro que o cara começou a fazer
entrevistou ele pra caramba, no final transcreveu essas entrevistas e jogou nesse livro, cara. E isso, o Zé, por exemplo, perdeu um tempo do caramba, ficou lá toda semana dando entrevista pro cara, e no fim não saiu um livro, uma biografia, um negócio que tenha dado repercussão, né? Então esse tipo de cansaço que ele tem, e que eu acho normal que tenha, né? Enfim, é isso, é um pouco por aí. E aí, cara, eu sem grana, sem editora apostando, né? Sempre esperando uma graninha entrar. Então, realmente, a coisa foi muito lenta, muito demorada, e continua sendo, porque eu tenho que ter duas coisas, dinheiro e tempo. E a gente sabe que é muito difícil ter as duas coisas, né? Quando você tem tempo, você tá sem dinheiro para investir na pesquisa, quando você tá com dinheiro, você tá sem tempo. Você tá com dinheiro porque você tá trabalhando em alguma coisa. Aí, se você não tá trabalhando em alguma coisa, você tá sem dinheiro. Então, esse é o grande problema, assim, a grande equação. Eu tenho escrito o livro até década de 80, né? A parte mais difícil eu já fiz, porque a parte mais difícil é apurar o nascimento, criança, tias, famílias, aquilo que não tem em matérias de jornal, né? Então, a parte mais difícil, ali até a Melinha, até a chegada da Roberta, que é a atual mulher na vida dele, eu tenho escrita já. Tem esse roteiro pronto, para se alguma produtora em algum momento quiser apostar, e se ela corre um pouco atrás disso, mas falta terminar essa outra parte, que não é tão difícil. Só que desde que eu parei ali na década de 80, veio essa enxurrada de projetos, que foi exatamente nessa viagem à Califórnia que eu estava escrevendo sobre Zé Ramalho quando eu fui passar minha tarde com a Maria Baiana, e aí veio o negócio do Mutantes, aí eu parei o Zé. Aí eu parei o Zé para fazer o Mutante, que era uma coisa mais factível ali. Aí do Mutante eu me mudei para os Estados Unidos. Quando voltei, terminei o livro do Belchior, que já tinha começado. Aí veio pandemia, eu escrevendo tese de doutorado e trabalhando no Museu do Gilberto Gil como curadora. Aí, falaremos sobre isso. Aí no meio do Museu do Gil, o Sesc me chama para escrever o Refazenda. Aí eu entrego o Belchior, entrego o museu, começo o Refazenda. Cara, foi assim, uma coisa atrás da outra, que eu não tive mais, na verdade, desde o Mutantes, eu não tive mais um mês de férias com dinheirinho na conta para pagar aquele mês para voltar pro livro do Zé Ramalho, assim. Foi uma coisa atrás da outra, e aí eu entendi também que existe o momento das coisas, a hora da... Porque como é que pode o livro do Belchior, que no fim das contas, né, chegou bem depois, sair antes? Como é que pode o próprio Clube da Esquina, né, no meio do caminho também aparecer Márcio Bosch, falando, vamos fazer um livro junto, e o povo falar não para Márcio Bosch? Claro que vamos, né? Então, o livro do Zé, por isso que eu chamo de karma, porque é um negócio que tá ali, ele é praticamente a história da minha vida como escritora, né, que ele que começa e talvez ele que termine, eu sempre brinco que talvez ele seja meu último livro, minha última biografia, depois eu vou escrever ficção, poesia, qualquer coisa, porque eu tô exausta disso. E vem cá, o Museu Virtual do Gilberto Gil, né? Que você fez o trabalho de curadoria, liderou ali uma equipe, um monte de gente trabalhando contigo. Ficou um trabalho fantástico, maravilhoso. Quanto tempo que levou para fazer isso? Como é que surgiu esse projeto, na verdade? Cara, esses são aqueles presentes de Deus, assim, que a gente ganha e não sabe nem explicar muito por quê, né? Porque com toda essa luta aí que eu tô contando, né, do projeto Zé Ramalho, outros projetos apareceram, como esse livro do Clube da Esquina. O Museu do Gil foi mais ou menos parecido, assim. Eu tava com um amigo não, na verdade um advogado que até tava me ajudando na questão lá da editora, que não pagava e tal, e numa conversa ele falou, pô, tem um amigo que tá procurando um pesquisador, uma pesquisadora musical para um trabalho lá no Google. Quer que eu fale de você? Eu falei, quero. Tava nessa fase do doutorado, meio no perrengue e tal, e aí esse cara me ligou do Google falando, é um museu e tal, sobre música. Ele não falou que era Gil, ele falou, o trabalho é esse, é mapear fotos e arquivos e tal, e criar legendas, né, metadados que eles chamam, que são legendas, que aí a gente sobe no plataforma do Google, é o Google Arts and Culture, o nome da plataforma de museus que tem no Google.
E aí eu achei massa, e eu sempre fui muito da inovação, assim, né? Eu peguei o primeiro site de notícias da Globo, fui estagiária, depois eu peguei o início das redes sociais, trabalhei com isso como jornalista. Aí eu falei, pô, que massa, eu quero esse trabalho sim. Aí ele falou, então faz um orçamento para X itens, né? Eram 11 mil fotos. Aí fiz um orçamento, mandei, fechamos o negócio. Depois que a gente fechou, ele falou, bom, então agora que a gente fechou, eu vou te dizer o que é o museu. Então, o museu, a pessoa, Personagem. o personagem, né, e tal, é o Gilberto Gil. Aí eu quase caí pra trás, né? Falei, o quê? Pô, caramba, cara, fanzaça, né? E aí eu falei, gente, que maravilha. E aí, primeiro, foi um trabalho de 6 meses, que era mapear essas 11 mil fotos que já tinham vindo de um outro negócio, museu, mais ou menos, virtual, que era o Instituto Tom Jobim, é, que é um projeto que parece que estava meio parado e tal, e aí eles tiraram do museu, extraíram esse material, e eu precisava, assim, arrumar essas legendas, né? E aí eu montei uma equipezinha pequena de 4 pessoas, 3 pessoas, primeiro, no final, éramos 4, e entregamos 6 meses depois. Só que esse material ele era assim, de quando o Gil nasceu até 2008, eu acho, 9, alguma coisa assim. Aí eu falei pra eles, falei, pô, maneiro, mas vocês vão lançar um museu com um negócio que termina 15 anos atrás, né? Tipo, Gil faz tanta coisa, aí eles não, já estamos pensando sobre isso e vamos renovar então esse contrato. Bom, eles renovaram, eu chamo de etapas, né? Foram 5 etapas, foram 5 renovações, porque não Uhum. parava de vir coisa. Aí nessa segunda etapa já foi assim, vamos abrir as gavetas de Gil, ver o que tem de fita, né, coisa que precisa digitalizar, foto de papel que precisa digitalizar. Enfim, aí já foi uma equipe que viraram 15 pessoas, no final na terceira etapa ou quarta já éramos 20, que aí tinha gente trabalhando foto, tinha gente trabalhando áudio, tinha gente trabalhando vídeo, a gente abriu realmente todas as gavetas lá do estúdio de Gil, do escritório, da casa dele, Flora botou tudo que era álbum de foto para fora e fiquei na mesa da sala abrindo álbum de foto, vasculhamos tudo que, né, nos deram possibilidade de vasculhar. Encontramos um disco que Gil gravou em 82 e nunca lançou. Olha só. E isso aí, né, eu falei da Legião naquela hora, era uma coisa que a gente não estava nem buscando, nem esperando, porque o Marcelo Frois já tinha feito praticamente tudo, né? Mas o próprio Marcelo Frois tinha escrito num box lá, num dos discos, no disco 1 Banda 1 do box que ele lançou, que tinha um disco de 82 que se perdeu pelo caminho. E a gente, nessas digitalizações, quando a gente foi ouvir as coisas que a gente mesmo digitalizou, esse disco estava lá, um disco que o Gil gravou em Nova York, em inglês, e nunca lançou. Ele não curtiu muito o resultado, quando chegou no Brasil ele cancelou o lançamento, e esse disco tá lá, no Google Arts and Culture, de forma inédita, né? Tá lá como peça de museu. Então a gente, no final, tinha mapeado 40 mil itens, entre fotos, áudios e vídeos, e Muita coisa inédita, escrevendo. né? Muita coisa inédita ali. Eu vi ali uma versão de Sgt. Peppers que ele faz em português, num show, ficou demais. Ficou demais. E isso teve participação do Gil, ele participou efetivamente dentro do projeto também, né? Porque na verdade era uma coisa que era Google, GG, né, que é a produtora do Gil, e Cris, né, que no caso é a Garota FM, empresa, né, produtora de conteúdo e tal. Então, era a minha equipe com a equipe da GG e com a equipe do Google. E no caso da equipe da GG, todo mundo participou, né, Flora, Gil, a assessora de imprensa, todo mundo estava envolvido, porque todo mundo tinha que ajudar em alguma coisa, né, era um projeto muito grande. E o próprio Gil, para poder nos dar entrevistas, né, nos contar histórias relacionadas, porque a gente também montou mais de 140 exposições virtuais. Essas exposições dependiam muito também de falas do Gil, explicações do Gil, porque nem tudo está em livro, né, nem tudo está por aí. Então, por exemplo, esse disco mesmo que a gente encontrou,
tá lá a exposição, se vocês forem lá ver, tem um print do Gil ouvindo o disco, porque a gente fez uma audição virtual com ele, para ele ouvir e contar pra gente o que ele lembrava, né, sobre essa gravação. E teve uma coisa boa, a pandemia foi muito ruim, né, não, é difícil falar que teve uma coisa boa na pandemia, mas teve, que foi tá todo mundo em casa, inclusive o Gil, então ele estava bem disponível, apesar de também estar fazendo muita live, muita coisa, mas não estava viajando, né, essas turnês que ele fica off total. Então, ele estava muito disponível. Então, a gente pedia para marcar uma entrevista, uma conversa, ele vinha. Aí a gente ficava 2 horas com ele, às vezes, parte da equipe, às vezes eu, né? Então, eu ia lá quando a pandemia começou a arrefecer, porque foi lançado em 2022, quando ele fez 80 anos. Sim. Então, quando a pandemia começou a arrefecer, eu comecei a ir lá, né, na casa dele para pegar mais materiais e aí conversar também, poder fazer entrevistas. E aí eu estive lá, por exemplo, não na casa dele, mas na casa dos amigos dele que deram uma festa para ele no dia que ele foi eleito na Academia Brasileira de Letras. Então, como eu estava ali junto com a família e a equipe dele, eu fui a pessoa porque a imprensa toda estava para trás esperando para, se ele fosse eleito, fazer a entrevista. Eu, na hora que tocou o telefone, eu já levantei o celular e filmei ele recebendo a notícia que ele tinha sido eleito. E isso tá lá na exposição, que é uma coisa também que, né, foi um momento único da história, né? Ele recebendo a notícia por telefone. E então essas coisas assim que eu vivi que foram incríveis, né? Assim, foi muito maravilhoso participar, trabalhar nesse projeto. Gil é um cara incrível, eu já sabia disso, mas sabia a distância, né? Agora que eu convivi assim com ele, né? Com tudo ali, eu posso falar que ele é um cara incrível. Ele leu o Refazendo, inclusive, e fofamente postou lá nas redes sociais. Quer dizer, a equipe dele, né? Postou, ele liberou a postagem sobre dele lendo o Refazendo. Então, é um cara muito massa, assim. Eu fiquei muito encantada e cada vez mais com a certeza de que o Gil é o maior artista assim, brasileiro, cara que eu acho que é a cara do Brasil, assim. Ele pode não ser o seu favorito, o meu favorito. Ele tá entre os meus favoritos, ele nem é o meu favorito, né? Eu tenho, na verdade, para todo mundo, tem uma linha, assim, eu não tenho top 1, 2, 3, eu tenho top 1, aí tem um monte de nomes, assim, no top 1, ele tá junto com vários nomes. Mas ele para mim, é o artista que tem a cara do Brasil, assim. Consigo pensar em outra pessoa que seja mais diversa, mais brasileiro, assim, acho que é o Gil. Inclusive eu tenho o livro aqui, calma aí, aqui, devidamente autografado pela Cris, né? O livro surgiu como? Foi a partir da pesquisa, ou foi durante a pesquisa, ou depois da pesquisa? Como é que surgiu o Refazenda? O Sesc, quando me convidou para fazer esse livro, através do Lauro Lisboa, que era o curador dessa coleção, eles primeiro sugeriram que eu fizesse um livro sobre mutantes. E eu, achei legal. Só que a gente assinou o contrato, eu falei, mas eu só vou conseguir escrever depois da tese. A gente combinou um prazo lá mais longo, né? Porque eu estava há 1 ano de defender minha tese. E aí veio o negócio do museu também ao mesmo tempo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, a mergulhar nessa coisa do Gil, eu de novo, aquela história de 79 que eu não queria escrever sobre Belchior nem sobre Zé Ramalho. Eu falei, cara, eu vou escrever de novo sobre Mutantes. Eu já fiz um livro sobre os discos dos Mutantes. Gil é tão incrível, será que eles vão topar? Aí eu comecei a querer trocar e fiz a proposta. Falei, cara, vocês têm alguém para escrever sobre Gil? Porque tô aqui mergulhada nas coisas dele e tô com muita vontade de fazer alguma coisa sobre Gil. Aí eles toparam, porque, Gil é incrível, né? E eu falei isso, acho que, sei lá, Mutantes pode ter outra pessoa para escrever, eu já escrevi. E aí, na verdade, difícil foi escolher o disco, né? Porque também, Refazendo a mesma coisa, não é o meu favorito, é um dos favoritos. Mas não foi tão difícil depois que eu fui desenrolando a pesquisa. A gente só fez essa conversa inicial lá com o Sesc, eles toparam, e aí depois eu falei, cara, vamos fazer o Refazenda, porque o Refazenda é um livro que me permite biografar o Gil, porque é um livro que, né, no qual ele retoma as raízes, então dá para falar das raízes dele.
E eu sou apaixonada por acordeon. Eu acho essa virada dele aí do tropicalismo. E também já escrevi muito sobre tropicalismo, não só no livro do Mutante, mas em várias coisas que eu faço. Então também estava com interesse nisso, em analisar também essa virada da sonoridade dele, assim, por essa coisa acordeon. E aí tem Dominguinhos com a Anastácia. A Anastácia era personagem da minha tese de doutorado, eu também muito encantada com a obra dela e Dominguinhos. Então foi isso, assim, foi uma escolha e o Sesc foi super bacana, porque eles foram aceitando minhas trocas, assim, né? E, e valeu a pena, porque a gente está lançando o livro de uma maneira muito bacana também. Fizemos na Bienal de São Paulo, eu levei um acordeonista e aí a gente fez tipo as histórias do Refazenda e músicas. Eu cantava junto com o acordeonista. E no segundo dia de Bienal ainda convidei a Anastácia e ela cantou com a gente. Eu Só Quero um Xodó, Tenho Sede, Sanfona Sentida, várias músicas. Olha que E na bacana. Flip vamos fazer também acordeon e voz. E aí fica essa brincadeira de contar histórias e cantar também, né? Então, no fim foi um golaço, assim, ter feito essa troca. Tô super feliz com o resultado. O livro é Vocês falam em incrível, o livro é cantar, incrível. você também tem uma carreira musical, tem um disco, né? Mas assim, eu vivo falando que eu não sou cantora, as pessoas ficam, sim, É sim, que eu achei um disco seu no Spotify, viu? Não, não mete essa, Sei não. lá. Não mete eu falo essa, que eu não. sou. Eu falo que eu sou cantautora, porque o cantautora diminui um pouco a expectativa sobre a cantora, né? A cantautora é aquele que não necessariamente canta muito bem, não tem vozeirão necessariamente, né? Porque cantora, pra mim, é Elis Regina, né? Então, quando fica esse papo, você é cantora? Não, cantora é Elis Regina. Mas eu gosto de cantar minhas músicas, mas aquilo que eu falei lá atrás, da prática, da falta de disciplina. Cara, eu sou super disciplinada para editar livro, para escrever livro. Agora, para a música, realmente, não sei se é porque eu enjoei do meu pai, do meu irmão, aquela coisa de ensaio de mar dentro de casa, eu sou muito indisciplinada. Então, isso faz com que eu cante bem menos do que eu poderia. E aí, por exemplo, mesmo essa brincadeira na Bienal, eu ensaiei na véspera da Bienal. E aí, claro, se você for olhar lá, eu semitono várias vezes as músicas, porque são músicas difíceis. Você cantar Retiros Sim. Espirituais de Gilberto Gil não é fichinha, não é brincadeira, não. E aí, fora o nervoso, né, de cantar com a Anastácia, semitonei pra caramba, atrapalhei a Anastácia, enfim. Mas eu levo isso na boa também, porque é isso. Se eu tivesse tempo e dinheiro, eu poderia ficar um mês inteiro ensaiando esse meu disco para fazer um show bem feito, né? Mas eu nem fiz show desse disco por isso, porque eu nunca tive tempo e dinheiro para ficar ensaiando. E não tenho muito interesse mesmo em transformar isso numa carreira. Esse disco aí foi uma fatalidade, não sei se é a palavra, foi Casualidade. uma casualidade, porque Como é que surgiu? nunca. O que causou isso? Olha, eu sempre brinquei desse jeito que eu tô falando pra vocês. Sobe no palco de zoação com alguma banda de amigo. Tive uma banda chamada Eu, Cris e Thaís, que aí a gente até fez alguns shows, né? Foi quando eu tentei ser disciplinada, assim. Tentei ver se eu poderia fazer aquilo. Porque a Thaís é uma super compositora e cantora amiga minha, irmãzona, assim. Então, a gente até faz coisas juntas ainda, a gente compõe juntas e tal. Mas uma hora eu enjoei, parei e mirei ali no mestrado e tal. Quando eu estava terminando o mestrado, apareceu um produtor argentino e eu tenho uma parte da família da Itália, quando veio, foi para a Argentina. E aí ele conhecia um primo meu de lá e ele chegou no Rio, tinha se mudado para o Rio e falou, pô, teu primo, conhece teu primo, ele me indicou te procurar e tal, porque eu tô chegando aqui, sou produtor, não conheço nada. Aí eu falei, cara, te apresento, cola em mim, vamos pra show, vamos pra isso, vamos pra aquilo, que eu te apresento uma galera. E aí conversa vai, contei que eu já tinha tido banda e tal, mas que eu tinha perdido interesse nisso, e ele falou assim, pô, mas então vamos gravar alguma coisa, porque eu faço um portfólio aqui. Eu falei, pô, mas comigo? Te apresento um monte de cantor aí, de artista que tá afim de gravar. Aí ele, não sei o que, deixa eu ver suas músicas e tal. Resumindo, ele me arrastou mesmo, assim, não, vamos fazer. Aí eu, tá bom, Juan, vamos fazer. O nome dele é Juan Cardone.
Aí eu falei, tá bom, Juan, vamos fazer um single então. Ele, não, vamos fazer um disco de 12 músicas. Eu falei, você tá maluco? De 10 músicas. Eu falei, você tá maluco? Não tem nem tempo pra isso. Ele, não, vamos fazer. Então eu acabei fazendo uma coisa que eu não consegui pela biografia do Zé Ramalho, né? Que foi ter alguém me trazendo junto, me puxando, investindo em mim, né? Porque ele estava ali querendo fazer portfólio, então foi tudo muito barato, né? Todo mundo quer fazer um disco e eu estava de repente fazendo um disco. E aí eu mostrava a composição, aí ele falava, semana que vem quero a parte C dessa música. Aí eu, pô, não pode ficar só no A e B, não, não, não. Aí, cara, ele me fazia. Então foi assim, levou um tempinho, ficamos acho que uns 6 meses gravando, né? E trabalhando o disco. E o disco é muito a cara dele, assim, a cara do que ele queria fazer também para mostrar o trabalho dele. Porque eu não tenho uma cara, eu gosto de um monte de coisa, eu sou super eclética, então na realidade também tem coisas minhas pra caramba, né? Também, porque aí a gente foi trocando e eu também pouco apresentando a ele música brasileira, mercado brasileiro e tal, né? Uhum. Então foi super legal. E ele é um cara incrível, Juan. Inclusive, a gente produziu há pouquíssimo tempo, ele produziu para mim uma faixa que eu, depois de um tempão, porque esse disco aí é de 2017, então depois de um tempão eu resolvi gravar uma composição minha com um parceiro que é do Rio Grande do Sul, e aí ele estava aqui ano passado, eu falei, pô, Marcelo Duani, um cara incrível também, um músico maravilhoso. Aí eu falei, cara, já que você tá no Rio, vamos aproveitar e gravar aquela música que estava pronta há um tempão também. Então é isso, às vezes dá vontade de fazer um negocinho, entrar no estúdio, fazer uma brincadeira. Aí essa música tá pronta, mas eu vou deixar pra lançar no verão, porque é isso, é muito trabalho ao longo do ano pra ainda lançar a música, né? Mas você está falando disso como uma casualidade, sim, mas foi muito bem produzido, tem participação do Hildon, né? Tem umas coisas bacanas ali, né? O Wildon, ele é um amigo, né? Porque nesse mundo do jornalismo, eu acabei fazendo alguns amigos, né? Artistas, que eu sempre fui uma jornalista e crítica muito cuidadosa, né? Mesmo quando eu critiquei pessoas, elas se aproximaram porque eu fui cuidadosa e o Wildon não é o caso, não critiquei o Wildon, mas a gente acabou ficando muito amigo porque tinha muita pauta que rolava e tal. E ele botava muita pilha. Isso sempre teve, assim, umas pessoas que ficavam botando pilha. Porra, você tem que compor. Aí chegava outro, pô, você com essa voz grave, você tem que cantar, canta mais, isso aqui. E aí o Wildon, quando eu comecei de fato a compor, eu falei pra ele, pô, você vive falando isso, posso te mandar uma letra pra você dar uma olhada? Se presta ou não presta? Aí ele, pô, claro. Aí eu mandei e ele falou assim, posso musicar? Aí eu falei, ai, sério? Eu fiquei toda nervosa, né? É amigo, mas é ídolo, né? Aí, aí ele musicou essa música que se chama Enigma. Enigma entra no seu jogo, e aí, claro que na hora que veio essa história com o Juan, eu trouxe a música e chamei ele, né, pra participar. Tem um cara maravilhoso também, porque o Juan toca todos os instrumentos do disco. Na Enigma, o Wildon bota uma guitarra e canta. E tem uma outra música que aí não tem o Juan, que é Muito Estranho, de Dalto, é uma regravação, porque Dalto é um personagem também de Niterói, da minha infância, amigo do meu pai, então cresci muito próxima de Dalto, então eu quis fazer uma homenagem assim, à minha cidade, à minha formação, né? Gravei Muito Estranho, e aí o cara que faz o violão e o Eisenborn é o Guilherme Schwab, que é um cara que era do Suricato, que tocou agora no Uhum. Rock in Rio direto, que toca com o Baby do Brasil, com o Léo Jaime, que também é um cara de Niterói e que é amigo. Então tem tem o Marlon Sete, que está na banda de Caetano Veloso, que é diretor musical de Jorge Ben, ele também toca um trombone na Minha Menina Não. Então tem algumas participações de pessoas que são, de certa forma, próximas minhas, assim, que eu conheço e gosto. E tive também outra bênção, né? Que, porra, tem um disco assim, né? A esse preço foi uma bênção. A outra foi uma amiga, essa amiga cineasta, Ceci Alves, quando o disco estava para ficar pronto, ela falou, vamos fazer clipe? Eu falei, porra, não tem dinheiro pra fazer clipe, né? Clipe. Aí ela falou assim, não, bora fazer barata, produção barata, vamos. Acabou que eu viciei na produção barata, então hoje eu tenho acho que 7 ou 8 clipes do disco no YouTube.
Bacana, porque eu que legal. adorei. E aí também eu achei assim, eu falei, cara, é muito mais maneiro fazer clipe e você tá ali no YouTube para qualquer um no mundo inteiro, né, poder assistir, do que botar uma grana em ensaio, produção, casa de show, banda, para fazer um show ou dois shows, sabe? Eu também entendi que se era para. Porque, claro, né, com o trabalho do Juan, acho que a troca que eu podia fazer também, né, dar para ele, é o meu potencial de divulgação, né, do trabalho dele. Eu, como Uhum. jornalista, sei fazer isso. Então, eu dei várias entrevistas sobre esse disco. Eu lancei clipe, teve clipe no Multishow, no Bis, em alguns desses canais. Isso eu fiz direitinho. Tipo, não deixei morrer o disco. Né? Sempre que eu podia, fazia um trabalhinho. Então, depois, se vocês quiserem conhecer os clipes, eu Ah, gosto. Gosto mais vou dos clipes do procurar. que dos discos. Vou procurar, vou procurar. E Cris, e quais são os seus planos para o futuro? Terminar a biografia de Zé Ramalho. Sim, por favor. Eu estou adaptando minha tese de doutorado, que é sobre mulheres na música, né? Então estou ainda achando o caminho. A tese é sobre cantoras compositoras. E aí eu estou achando o caminho de adaptação, mas estou trabalhando nisso. É o que eu estou escrevendo no meu tempo que sobra para escrever. E, cara, meu grande plano para o futuro, aí não depende de mim, mas que eu queria muito, assim, era que realmente a Garota FM Books crescesse mais, me permitisse fazer pelo menos um livro por mês, ou mais do que isso, 2 livros por mês, né? E aí com isso esse caixa girar melhor e eu poder viver disso, porque vivendo disso eu poderia escrever mais, né? Sim. Eu tenho muita coisa lançada e muita gente fala, você praticamente está fazendo uma coisa por ano. Mas, cara, eu fiquei 8 anos, né, escrevendo sem ter como extravasar, fazendo Uhum. pesquisas. 8 não, 15, Mais, mas né? assim, 8 que eu comecei a procurar editora. Então, na realidade, depois dessa coisa das mulheres e do Zé Ramalho, eu meio que esgoto, né, o que eu tenho de pesquisa pronta. Então, eu precisava não ter que fazer mais tantos freelas, né, tantas coisas, para poder conseguir escrever mais. Então, meu projeto é esse, é fazer a editora crescer para eu poder continuar produzindo, escrevendo, né, que é o que eu mais gosto de fazer. Junto com a edição, né, porque eu também adoro editar. Eu descobri essa paixão e está sendo muito gostoso. Por isso que eu quero editar mais também. Legal. Só Zé, lembrando uma coisa que tem o site, né, da Garota FM, mas também tem o site crisfuscaldo.com.br, que lá você pode ver muito que a gente falou aqui, inclusive acessar os links para o disco e para a Garota FM, né? Ele está um pouco desatualizado. Eu espero que quando você, ouvinte, né, estiver ouvindo a gente, eu tenha conseguido atualizar ele. Ele está um pouco mais desatualizado do que eu gostaria, porque esse ano foi um furacão. Esse ano e ano passado eu não parei de trabalho, de viagem, essa coisa de lançamento, porque esse ano é o ano do Refazenda e ano passado foi o ano do Clube da Esquina, né, de lançamento. Então, eu e sim. Márcio Borges fizemos 20 cidades, fizemos lançamento, inclusive Nova York, fomos lançar o livro nos Estados Unidos. Nossa. Então, isso fez com que eu ficasse muito sem tempo para um monte de coisa, né, inclusive escrever, que é, né, sobre isso aí que eu estou falando. Mas também meu site está um pouco desatualizado, mas está lá realmente meus clipes, o disco, fotos, livros, e até um blog antigo, né? Que a Garota FM, antes de ser uma editora, era um blog de música. E eu mantive ele lá, né? Arquivo lá para um dia, se eu quiser retomar, quem sabe. Outra coisa, você falou de efemérides nos outros anos, esse ano também se encontra uns Pebiru, né? De José Ramalho com o Cortes. Né? Ano que vem, né? Ano 75. que vem. Ele foi gravado em 74 e lançado em 75. E esse disco aí é um mistério, né? Mas, poxa, eu tenho toda a história dele e eu, inclusive, tinha um furo de reportagem, né? Que morreu justamente por causa desse tempo, né? Que eu levei. Porque eu fui a primeira pessoa a encontrar a Master. Quer dizer, encontrar não. Quem encontrou, quem tinha a Master era o Hélio Rosenblit, lá, o parente do Rosenblit, do dono da Rosenblit. Só que toda a mídia, todo mundo falava que essas masters estavam perdidas.
E eu, nas minhas pesquisas, consegui entrar lá no acervo do Rosenblit com o Hélio, e ele pegou a master. Eu falei, ué, essa master existe? Ele existe. Falei, pô, mas todo mundo fala que não. Ele, ué, tá aqui. Aí eu fotografei na época, só que eu fiquei quietinha, não soltei, não botei nota nenhuma, fiquei quietinha, porque ia ser tipo um furo do meu livro. Acabou que a Sim. Polisson descobriu também e reeditou. Então perdi o furo de reportagem, mas fiquei feliz com a reedição, porque acho que era um Sim, disco que sim. merecia. Eu acho importante esse lance da preservação da história. Eu concordo muito com o Zé e admiro bastante seu trabalho, porque, é, assim, quando a gente fala especificamente em música brasileira, né? A música brasileira é um colosso, né? É um negócio inesgotável e muita coisa não está documentada, muita coisa se perde, né? Muita informação some por aí, né? E me preocupa muito isso, muito, demais, demais essa parada. Zé, a gente precisa encerrar. Tem mais alguma pergunta para fazer para a Cris? Não, só Isso quer agradecer dizer. a presença, um papo incrível, né? Dá vontade de continuar mais 2 horas aqui, tem muita coisa. É, é. Vamos Cris, continuar fora das telas, vamos marcar aí quando eu estiver em São Paulo. pô, Pô, com o com maior prazer. certeza, com certeza, com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Muito obrigado pela sua participação aqui no Outcast. E tendo novidades, fale com a gente. Enfim, o podcast está de portas abertas para você. Obrigada, gente. Obrigada, Outcasters, se vocês ficaram até agora ouvindo a gente. Obrigada. E conheçam Garota FM Books, garotafm.com.br. Obrigada demais. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo Outcast, queridíssimo, queridíssima, queridíssimo Outcaster.